Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana leitura comentada do livro texto. Para você que está chegando por aqui agora, a leitura é essa daqui, ó, Um Curso em Milagres. Este livro, de uma maneira muito resumida, se trata de espiritualidade. Ele traz tanto no texto uma percepção para nós, como exercícios para que nós possamos treinar e entender melhor sobre os nossos pensamentos para a nossa evolução, assim nos conectarmos melhor com o nosso Criador, nos conectar com Deus. É uma questão que pode até parecer, mas para mim me conectar com Deus eu não preciso de lições, eu não preciso de exercícios. Lê do engano seu, precisa sim, tá? Porque uma mente sem treino, ela não tem capacidade de se autodesenvolver. Então a ideia aqui é que nós possamos ter um autoconhecimento. Então isso aqui é um autoestudo, né, que a gente faz do livro Um Curso em Milagres, que a gente entende a forma como a gente pensa para a gente lidar melhor com esses pensamentos e quebrar essas ilusões que a gente vive e passar, né, a ter mais conexão com o meu Criador, mais conexão com Deus, estar mais em paz a cada dia. Se você gosta de conteúdos assim de espiritualidade, né, não deixa de ajudar a gente aí, fortalece o nosso trabalho também. Clica aí, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, tem vídeo novo todo dia aqui no canal das lições, né? Lembrando que são 365 lições. E também a gente traz os comentários do livro texto, além também de outros materiais complementares, trazendo as nossas percepções e os nossos desafios das lições. É a primeira vez que eu faço o livro Um Curso em Milagres e eu estou compartilhando com vocês os meus desafios, as minhas experiências fazendo esse livro aqui pela primeira vez. Realmente é um estudo, tá? É um estudo onde você vai poder ter uma compreensão melhor sobre os seus pensamentos. E hoje, já dando continuidade, estamos na nossa lição 66, ou seja, 66 dias, todos os dias aqui, trazendo as lições, e o título da nossa lição de hoje é A Minha Felicidade e a Minha Função São Uma Só. Então a gente já complementou, a gente viu, né, que nas lições da 61 a 65, que foram essas 5 lições, a gente viu que a nossa única função é ser a luz para o mundo. Então a gente reforçou, né, essas lições, exercitou esses momentos e agora ele complementa, ele vai partir agora para uma parte, acredito eu, que complementar, que é a minha felicidade e a minha função são uma só, que é o título da nossa lição de hoje. Inclusive vou deixar aqui na tela aqui embaixo, ó, tá aqui a descrição do título para vocês. A minha felicidade e a minha função são uma só, lição 66. Certamente tens notado em todas as nossas últimas lições uma ênfase na conexão entre o cumprimento da tua função e a realização da felicidade. Isso acontece porque realmente não vês a conexão. E, no entanto, entre elas há mais do que apenas uma conexão. Elas são a mesma coisa. Suas formas são diferentes, mas o conteúdo é completamente uno. Ou seja, felicidade e paz é uma coisa só, elas estão integradas. Não tem como eu ter paz sem ter felicidade, não tem como ter felicidade sem ter paz. Felicidade de verdade, paz de verdade, não é nada superficial, tá? Então assim, eu passo a ter esse entendimento que eu compreendo, são completamente, mas o conteúdo é completamente uno. Uno é único, junto, a mesma coisa, certo? Interligado. Então paz e felicidade não tem como andar separado, estão coladinhas aí. O ego batalha constantemente com o Espírito Santo sobre a questão fundamental do que é a tua função. Da mesma forma, ele batalha constantemente com o Espírito Santo acerca do que é a tua felicidade. Não é uma batalha a dois. O ego ataca e o Espírito Santo não responde. Ele sabe qual é a tua função. Ele sabe que ela é a tua felicidade. Olha que interessante isso. Porque o nosso ego está o tempo todo nos trazendo percepções de felicidade através de experiências. Então, que experiências que é essa? Às vezes o abuso, né? A gente já levantou essa bola aqui sobre, por exemplo, drogas, sobre bebida, sobre comida, excesso, tudo que é em excesso, né? Pode ser bebida, comida, drogas, sexo, vício é jogo, dormir demais,
Tudo que você é muito intenso, você tem a percepção de felicidade naquilo. Só que aquilo ali é o seu ego te mostrando, né? Ele tá tentando te trazer, te mostrar o que é a sua função, mas o ego não consegue mostrar. Porque o ego, ele é soberbo, ele é arrogante, ele é o medo, ele é a dor. Então você não consegue. Mas o Espírito Santo não é uma briga de dois que ele falou. Por quê? O Espírito Santo, quando é atacado, ele não reage. Porque o Espírito Santo é paz, é calmaria, é tranquilidade. Então ele tá ali na dele. Então, quando o Espírito tá ali de boa, o ego tá lá. Vamos meter marcha aqui, vamos meter bronca, vai. Vamos dar porrada nele aqui. Felicidade é você beber mais, come mais, diverte mais, vamos sair o tempo todo, vamos farrear, vamos bagunçar. É aquilo que você mais gosta de fazer, que o seu corpo experiencia, que não é uma coisa da verdade, da paz, da felicidade, mas o seu ego te mostra que aquilo é o seu ponto de felicidade. Ah, eu gosto de comer um chocolate. Vou dar um exemplo. Eu gosto de comer chocolate. A primeira mordida no primeiro pedaço é aquela sensação maravilhosa. Só que às vezes pode ser que o seu ego te fala, come mais um pedaço, come outro, come outro, come outro. Você vai comer uma barra inteira de chocolate. Mas o que acontece? A sensação da primeira mordida, ela não se repete mais. Mas o ego, ele te engana e te alimenta até um ponto que você está embuchado. Você fala, nossa, caraca, comi demais. Aí vem o arrependimento, vem o sofrimento. Então, assim, tudo é um limite. Até nessa parte de alimentação, tem uma técnica, né, do japonês, eu não me recordo o nome agora, mas uma das que fala sobre você comer, né, até quando você tiver 80% ali para estar cheio, satisfeito. Você sempre deixa um pedacinho, você nunca come, complementa ou come demais ou come de menos, né? Você vai comer para se saciar, para alimentar o seu corpo físico. Então, a ideia é essa, né? E o ego tava ali brigando, não, você tem que comer até você sair passando mal. Principalmente aquela coisa quando você vai... Um outro exemplo que eu posso dar, você vai na churrascaria, né? Você paga lá o rodízio à vontade. Nossa, eu vou comer que eu vou desabotoar o botão da calça aqui hoje, eu vou arder, vou comer tudo que eu tenho direito. Às vezes você sai de lá até embuchado, assim, passando mal. O que acontece? Duas coisas aí que tá acontecendo, tá? O seu ego tá brigando com você, te mostrando que aquele momento ali é um momento de felicidade, mas automaticamente você tá gerando escassez. Porque você tem na sua cabeça que você não vai voltar ali mais naquela churrascaria. Aí você vai lá e come... Parece que aquilo lá é uma diversão para você, é a última coisa que você vai fazer. Então você automaticamente está se treinando. Então, entende a percepção das lições, do treinamento constante da nossa mente? Porque o nosso ego está o tempo todo nos sabotando, está o tempo todo querendo nos dar, ir lá nos derrubar. Então a gente está percebendo isso. E lembrando que o Espírito Santo aqui, para complementar, o ego ataca o Espírito Santo e ele não responde. Ele sabe qual é a tua função, ele sabe qual é que ela é a tua felicidade, ele sabe que a tua função, que é ser luz para o mundo, é a sua função, é a sua única função. É a sua felicidade, é a sua paz, é junto, né? É uma coisa una. Hoje tentarás ir além dessa batalha totalmente sem significado para chegar à verdade sobre a tua função. Não vamos nos engajar em argumentos sem sentido sobre o que ela é. Não vamos nos envolver inutilmente na definição da felicidade e em determinar os meios para realizá-la. Não vamos ser indulgentes para com o ego, escutando seus ataques contra a verdade. Vamos nos contentar simplesmente por podermos descobrir o que é a verdade. Então, simplesmente se contente em descobrir o que é a verdade. Ai, Flávio, mas como eu vou descobrir o que é a verdade? Refina o seu pensamento. Começa a sentir, começa a parar, respirar. Tira aqueles 10 minutinhos. Ontem, pra vocês verem, né? Ontem eu passei mal no final da tarde. Voltava assim um lixo, né? Passando mal, acabado. Tava com dor no corpo. Meio que uma gripe querendo me pegar, e eu tomei uma medicação e deitei ali. Aí eu falei assim, vou tentar fazer o exercício agora, concentrar aqui 10 minutinhos aqui pra mim fazer, né, a lição, treinar. Gente, não consegui, porque existe uma resistência muito grande, eu já tava com aquele mal-estar, né, e eu sempre busco, quando eu tô um pouco mais
digamos assim, né? Eu tô doente, eu sempre tento buscar aquele espírito de positividade, de melhoria. Não, eu sou capaz de melhorar isso aqui. Então eu emano essa vibração dessa energia para mim, para que de forma positiva eu possa compreender sobre aquilo. E ele fala aqui, né? A questão do ego, que o ego é muito forte, é muito resistente. Eu não consegui, acreditem, não consegui porque vinha aquele incômodo, mas era muito mais uma resistência do que um incômodo. Porque o ego, quanto mais você vai chegando num ponto de evolução, você vai chegando num ponto que a sua mente está se expandindo para essa nova conexão com o Espírito Santo, com Deus, que você está ouvindo mais a voz, você está acalmando a voz do ego, ele mais ainda, de forma mais intensa, ele vai tentar te criar pontos de resistência, te colocar para baixo, te diminuir na sua capacidade de desenvolvimento. Aí ele fala aqui, onde que você começa inutilmente buscar uma percepção do que é a felicidade. Faz link com a situação que nós falamos, onde eu tento colocar propósito nas coisas ao invés de deixar que as coisas me mostrem o propósito delas. Então eu tento rotular o que é felicidade, eu tento rotular o que é paz. Isso é uma mera ilusão do meu ego tentando, né, me sabotar ali, criando essa mentalidade, essa percepção de que eu sei o que é felicidade. Você não sabe nada. Você é só um instrumento. Você tem que estar aqui, ó, você está no corpo físico só para ser guiado. Você tem que deixar se ser guiado e trabalhar para o universo o seu nível de merecimento. Seu nível de merecimento, seu nível de capacidade cognitiva, né, de se conectar cada vez mais com Deus. Porque se você fica lá atrás, na dor, no sentimento, no sentimento de passado, você vive numa prisão. E a prisão que mais tem hoje, tá, é quando a gente está preso, basicamente está preso no passado. Então, quando eu estou preso no passado, eu fico na dor, eu fico no sofrimento, eu não tenho, né, essa liberdade de poder me conectar de fato com o que há de melhor e mais poderoso dentro de mim, que é através do intermédio do Espírito Santo, que é me conectar com o que Deus tem para mim, através do propósito dele, unicamente dele. Então, ele ainda reforça, vamos nos contentar simplesmente por podermos descobrir o que é a verdade. Descobrir o que é, sente. Não tenta dar rótulo para ela não, tá? Hoje o nosso período de prática mais longo tem como seu propósito a tua aceitação do fato de que não só há uma conexão muito real entre a função que Deus te deu e a tua felicidade, mas que elas são de fato idênticas. Deus só te dá felicidade. Portanto, a função que Ele te deu tem que ser felicidade, mesmo que pareça ser diferente. Os exercícios de hoje são uma tentativa de ir além dessas diferenças aparentes e reconhecer um conteúdo comum aí onde ele existe na verdade. Começa o período de prática de 10 a 15 minutos revisando estes pensamentos. Deus só me dá felicidade. Ele me deu a minha função. Portanto, a minha função tem que ser a felicidade. Aí começa o questionamento, né? Ai, Flávio, essa é a minha única função, mas não era ser luz para o mundo? Ser a luz para o mundo? Não é ser da paz? Sim, meu amigo, mas a gente acabou de falar aqui, meu amigo, minha amiga, meu leão e minha leoa. A gente acabou de falar que felicidade e paz é uma coisa só, é uno. Deus não te dá tristeza. Você vai ficar dando coisa ruim pro seu filho? Você vai dar coisa ruim para a pessoa que você ama? Não, Deus só te dá a felicidade. Essa é a sua única função. Ele me deu a minha função. Deus só me dá felicidade. Ele me deu a minha função. Portanto, a minha função tem que ser a felicidade. Portanto, a minha função tem que ser a felicidade. Então compreende, coloca isso aí na cabeça. Tenta ver a lógica dessa sequência, mesmo que ainda não aceites. Mas eu não tenho paz, eu tô sofrendo, minha vida tá muito turbulenta, porque você fica preso demais nesse pensamento de dor, de sofrimento. Por isso que você não consegue ter essa percepção da felicidade. A conclusão só poderia ser falsa se os dois primeiros pensamentos estivessem errados. Vamos então pensar um pouco sobre as premissas enquanto estamos praticando.
Então aqui, ó, a conclusão só poderia ser falsa se os dois pensamentos estivessem errados. Deus só me dá felicidade. Ele me deu a minha função. Então você acha que Deus está errado? Quando ele te deu felicidade, se ele te deu a sua função? A primeira premissa é: Deus só te dá felicidade. Isso poderia ser falso, é claro, mas para que o fosse, seria preciso definir Deus como algo que ele não é. O amor não pode dar o mal, e o que não é felicidade é mal. Deus não pode dar o que ele não tem, e ele não pode ter aquilo que ele não é, a não ser que Deus te dê só felicidade. Ele não pode deixar de ser mal. E é nessa definição que Deus que estás acreditando, se não aceitas a primeira premissa. Então Deus, olha, ele quer dizer aqui, ó, vamos lá, ele colocou vários contrapontos. Deus não pode dar o que ele não tem. Então Deus não tem dor, não tem sofrimento, não tem maldade. Então se Deus não tem maldade, ele não pode te dar maldade. Então, se você entende, aí ele reforça aqui: a não ser que Deus te dê só felicidade, ele não pode deixar de ser mal. Aí isso aqui é uma segunda ponte que ele está colocando. E é nessa definição que você está acreditando, se não aceitas a primeira premissa. Então você está aceitando que Deus é mal. Então você já está completamente equivocado. Então volta lá para trás, zera o seu game, começa lá na lição 1 e vem para cá de novo. Se você está chegando aqui agora, caiu de gaiato nessa lição, não está compreendendo, você acha que Deus é mal, volta para trás, revisa aí que você não está na percepção, você não está nos exercícios aí, você está na dor, você está no sofrimento. Aqui a gente já está numa fase que a gente já está começando a já ver as fagulhas da luz, nós já está conectando lá, nós já está beirando para ver encostar lá no manto, lá no trono do homem. A gente está encostando lá no trono de Deus, então a gente tem que estar conectado cada vez mais com isso. A segunda premissa é: Deus te deu a tua função. Já vimos que há só duas partes na tua mente. Uma é denominada pelo ego e feita de ilusões, a outra é o lar do Espírito Santo, onde habita a verdade. Não há outros guias além desses entre os quais escolher, e não há outras consequências possíveis como resultado da tua escolha, senão o medo, que o ego sempre engendra. Então o ego sempre vai te lançar o medo, a dor, o sofrimento. Ou o amor, que o Espírito Santo sempre te oferece para substituí-lo. O Espírito Santo está ali o tempo todo, assim, ó, tá com o amor aqui na mão te entregando. Toma, é seu. Pega. É seu, toma, pega. Fala assim: eu recebo o amor do Espírito Santo de Deus. Eu recebo Deus na minha vida. Eu quero ouvir da voz de Deus. Não com o ego. Se o ego tá te dando aqui, ó, toma, você quer do ego? Opa, joga isso fora. Quer nada do ego. Dor, medo, sofrimento, sai isso pra lá. Quero felicidade, porque essa é minha função. Deus só me dá felicidade. Essa é minha função. Essa é a minha função. Ele me deu a minha função, né? Vamos repetir aqui, ó. Deus só me dá felicidade. Ele me deu a minha função. A minha função é felicidade. Portanto, a minha função tem que ser a felicidade. Portanto, a minha função tem que ser a felicidade. Felicidade. Felicidade, é isso aí. Tem que estar feliz o tempo todo. Assim é necessário que a tua função tenha sido estabelecida por Deus através da sua voz, ou que ela tenha sido feita pelo ego, se tu fizeste para substituí-lo. Qual é a verdadeira? Se Deus não te deu a tua função, ele tem que ser dádiva do ego. O ego também tem dádiva, pelo que ele está falando aqui, né? E porventura o ego tem realmente dádivas para dar, sendo ele próprio uma ilusão e oferecendo apenas ilusões de dádivas. Então ele está te mostrando aqui no capítulo 7, a gente viu sobre as dádivas, né, na leitura do livro texto. Se você não viu, tem uma playlist aqui no título do canal, vou deixar até aqui, ó. Vai aparecer um cardzinho aqui normalmente do seu lado direito da tela em cima, um i. Coloca aí, né, esse cardzinho, vou até anotar para deixar aí para vocês, que onde você vai colocar lá, poder ir lá e visitar a lição parágrafo 7, né? Capítulo 7, as dádivas.
Então aqui ele fala, se o ego também ele tem tanto poder, lembrando, né, o ego tem tanto poder quanto o espírito. Mas o ego, porém, ele é ilusões. Ele fala aqui, ó, qual é a verdadeira? Se Deus não te deu a tua função, ele tem que ser dádiva do ego. O ego te deu uma dádiva. Qual dádiva que é? Tem realmente dádiva para te dar, sendo ele próprio uma ilusão e oferecendo apenas ilusões de dádivas, apenas ilusões. Então você está aí sofrendo à toa, tá? Pensa sobre isso durante o período de prática mais longo de hoje. Pensa também sobre as muitas formas que a ilusão da tua função tem tomado na tua mente e sobre as muitas maneiras nas quais tentaste achar a salvação sob a orientação do ego. Tu a achaste? Foste feliz? Elas te trouxeram paz? Precisamos de muita honestidade hoje. Lembra-te com equidade dos resultados e considera também, se algum dia for razoável, esperar a felicidade a partir de qualquer coisa que o ego jamais propôs. No entanto, o ego é a única alternativa para a voz do Espírito Santo. Se você não está ouvindo a voz do Espírito Santo, você está ouvindo a voz do ego. Então você está ouvindo uma das duas. Então o ego ele não tem como te oferecer dádivas, não tem como te oferecer felicidade. Ele te oferece ilusões de dádivas, que é essa felicidade vazia, temporária, passageira, que está sempre conectada com algo que está faltando na sua vida. Pô, tô comendo demais, bebendo demais, tô fazendo algo muito intenso, muito vazio, não tô sentindo paz, é o ego. Pode ter certeza que é o ego trabalhando na sua vida. Então você tem que sempre buscar essa balança para você equilibrar, para você ouvir a voz do Espírito. São só essas duas vozes, o Espírito Santo de Deus e o ego. Qual que você escolhe se conectar? Aí é uma questão de escolha. Então um não tem briga com o outro, tá? Enquanto você tá aqui ouvindo o ego, o Espírito Santo aqui não vai falar com você, porque ele não briga, né? Ele não bate de frente, não choca com o ego. Porque ele é doce, porque ele é sereno, porque ele tem paz, tá? Ele tem paz, ele não vai ficar te aporreando, ele não vai ficar te enchendo o saco. Escutarás a loucura ou ouvirás a verdade. A loucura do ego ou a verdade do espírito. Procura fazer essa escolha ao pensar nas premissas sobre as quais se baseia a nossa conclusão. Não podemos compartilhar essa conclusão em nenhuma outra, pois o propósito de Deus a compartilha conosco. A ideia de hoje é mais um passo gigantesco na percepção do que é mesmo como o mesmo e do que é diferente como diferente. De um lado estão todas as ilusões, do outro está toda a verdade. Hoje procuraremos reconhecer que só a verdade é verdadeira. Nos períodos de prática mais curtos, que hoje teriam o máximo proveito se fossem empreendidos 2 vezes por hora, sugerimos esta forma de aplicação. A minha felicidade e a minha função são uma só, porque ambas me foram dadas por Deus. Olha só, ele já complementou com o que a gente viu da lição 61 a 65. A minha felicidade, a minha função e a minha função são uma só, porque ambas me foram dadas por Deus. A minha felicidade e a minha função são uma só, porque ambas foram me dadas por Deus. Ele traz, contextualizando aqui, felicidade, paz, você será a luz para o mundo, a salvação, porque é uma coisa só, são uma só a sua função. Esta é a minha única função, a gente viu isso nos exercícios. Você está reforçando isso já, a gente já está reforçando isso hoje, é o 6º dia que nós reforçamos essa percepção para nós. Não levarás mais de 1 minuto, provavelmente menos, para repetir essas palavras lentamente e pensar um pouco sobre elas ao dizê-las. Faz a sua colinha aí do dia de hoje, coloca aí próximo onde você fica, né, na sua mesa de trabalho. Tira aquele minutinho a cada tempo, a cada time, a cada hora e repete, reprisa. A minha felicidade e a minha função são uma só. Ambas me foram dadas por Deus. Top demais. Fim da nossa leitura de hoje. Fim da nossa leitura, meus leões e minhas leoas. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Olha só, né, que legal. Ele traz, sempre eu gosto muito, às vezes tem lições que conectam mais. Essa é uma lição que conectou profundamente comigo, porque, ó,
Ele me traz lá no começo da 61. Eu sou a luz do mundo. Essa é a minha função e por isso eu estou aqui. Quando eu venho para 62, ele já me trouxe aqui. O perdão é minha função como a luz do mundo. Então, perdão e salvação. Porque quando eu perdoo e me liberto desse mundo de ilusões, do ego, eu já estou me conectando com a salvação. Eu estou sendo a luz para o mundo, tá? O perdão é minha função como a luz do mundo. Quero cumprir minha função para que eu possa ser feliz. A gente não tinha falado de felicidade. Então, felicidade, paz, perdão. Quero me lembrar disso porque quero ser feliz. Na 62 e na 63 nós viemos. A luz do mundo traz a paz para todas as mentes através do meu perdão. Eu sou o meio que Deus designou para a salvação do mundo. Então, se a gente é uno, se a gente se liberta, se a gente se salva, se conecta, se a gente perdoa, a gente vai lá e traz essa conexão, traz essa paz. Na 64, que eu não esqueça a minha função, que eu não tente substituir a função de Deus pela minha, que é a do ego, de achar que a paz, a felicidade, a percepção desse entendimento é do ego. Eu deixo verdadeiramente, só aceito a verdade de que Deus me deu essa é a minha única função, que é ser a luz para o mundo, perdoar, ser a salvação para o mundo, ter luz, ter paz. E ele me complementa na 65. Este pensamento reflete uma meta que está me impedindo de aceitar a minha única função, que já é de um relance para combater o ego aí. Então, se você estava sendo impedido, a minha única função é a que Deus me deu. E eu não quero e não tenho nenhuma outra. E hoje ele traz aqui sobre a felicidade. Então, Deus só me dá a felicidade. Ele me deu a função. Portanto, a minha função tem que ser a felicidade. Então, olha só que legal, né? Como que traz, né, um ritmo de conexão, de sintonia de uma ideia. Inclusive, eu estava até compartilhar com vocês, eu vi uma mensagem, eu não lembro onde, foi um corte, um short, se eu não estava enganado, no YouTube, de uma pessoa falando, né? Pô, se você não libera perdão para alguém, por exemplo, eu não gosto de alguém, não gosto do fulano. A gente já trouxe uma lição lá atrás, né? Sobre a gente falar sobre esse sofrimento, eu não lembro qual das lições que era, mas a gente trouxe essa lição. Pô, libera perdão. Aqui ele tá te falando de novo pra você liberar perdão. Porque quando você não perdoa, você tá fazendo mal a si mesmo. Ou seja, você tá com a pessoa aí, ó, com essa mágoa, essa dor na sua mente. Ela é um apartamentinho, uma caixinha, ela tá te alugando e morando na sua mente de graça. Se você não gosta dela, ela tá morando na sua mente de graça. Por quê? Porque você não liberou perdão. Quando você libera perdão pra essa pessoa, é um negócio mais absurdo, né? Mas, tipo, o que eu já falei? Vai lá e manda uma mensagem pro fulano, né? Eu até quero ver se eu lembro aqui qual que é a lição. Deixa eu ver se eu lembro aqui de forma rápida aqui. Pronto, localizei aqui, ó. Na lição 20 Na lição 20, eu estou determinado a ver. Lembra quando a gente colocou, né, a percepção que eu estou determinado a ver de forma diferente? É o quê? É quando eu vou sair do mundo de ilusão, de dor, de sofrimento. E quando eu tenho, né, uma pessoa na minha mente que eu passei por uma situação que me traz dor, que me traz sofrimento, se eu não libero perdão, ela aluga, né, esse apartamento dentro da minha mente, sem pagar aluguel, eu fico lá com a pessoa que eu não gosto, um inquilino, que não faz sentido para mim. Mas se eu libero perdão, eu tiro ele da minha mente e deixo ele lá seguir a vida dele. Não quer dizer que você tem que reatar laços com essa pessoa. Mas libera perdão. Às vezes, quem sabe, por que não? Se a gente é um só, por que amanhã você não pode ter uma certa conexão com a pessoa? Vai lá, manda uma mensagem pra ela. Se você não tem contato com ela, fala, cara, que gostaria de pedir perdão pra você. Se algum dia eu te ofendi e tudo mais e tal, libera perdão pra ela. Manda uma mensagem lá pro fulano, pra Beltrana. E pronto, e segue sua vida, acabou. Se a pessoa recebeu ou não seu perdão, tá tudo bem, tá tranquilo. Se ela recebeu, massa. Se ela não recebeu, foda-se. Foda-se não, né? Desculpa a expressão, né? Mas, tipo, se ela não recebeu, é problema dela. Então vamos tirar isso aí porque nós estamos na percepção de cura. Mas tá vendo como é que o ego é forte? O ego quer que a gente manda lascar. Mas não faça isso, tá? Eu errei aqui, perdão. Não faça isso aí, senão o exemplo não é bonito, não foi certo. Mas é aquela questão, né? A gente tá aqui num processo de desenvolvimento. Não tô dizendo que eu sou perfeito, que eu sou melhor que ninguém. Mas vai lá e libera. Volta lá na lição 20. Vou deixar aqui também no card aqui para vocês marcado aqui, ó.
a lição 20. Lição 20, cara. Eu vou deixar os marcar aqui para depois colocar os cards para vocês, tá? Então, o que acontece? Estou determinado a ver, coloca o nome da pessoa de modo diferente. Estou determinado a ver o João de modo diferente. Estou determinado a ver, especifica a situação. A situação onde ele me deu um golpe financeiro, seja claro, seja específico, de modo diferente. E eu posso complementar aqui, eu libero perdão sobre toda essa situação, porque eu quero, estou determinado a ver. Enquanto você está determinado a ver, você vai ver de um modo diferente. Por quê? Você está liberando perdão e vem aqui lá na ponte com a conexão da nossa lição de hoje, que é a 66. É a felicidade, essa é a minha única função. A minha felicidade é a minha única função. E a minha felicidade e a minha função são uma só. Deus só me dá a felicidade. Ele me deu a minha função. Portanto, a minha função tem que ser a felicidade. Top demais, meus leões e minhas leoas. Show de bola. Então volta lá, reprisa, né? Se você não reprisou, se você chegou até aqui agora, gratidão, muito obrigado por ter aqui conosco, né? Compartilhando esse conhecimento maravilhoso da leitura do livro Um Curso em Milagres. Se você gosta de conteúdos assim, não esquece, né, de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar. Se fizer mais sentido ainda, deixa seu comentário aqui para nós. E estou muito grato, né? Gratidão ao universo por poder estar dividindo com vocês aqui essas experiências de estar fazendo essas lições. Eu estou como aprendiz, é um livro de, como eu disse no começo, de autoconhecimento. Então você tem que estar com a mente aberta e a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é ser um autodidata. Por quê? Quando você está com o auxílio de alguém te ensinando algo, aquela pessoa vai te levar até o limite dela. E quando você começa a ser autodidata, você começa, não tem limite, tá? Você começa a entender, ter mais curiosidade e aprendizado. Então o aprendizado é uma rota que você tem que estar sempre autodidata. No que você gosta, no que você faz sentido, no que você sente bom. E você começa a enxergar, pedir isso para o universo e começa a enxergar o propósito e fazer essas questões aí para que você tenha mais entendimento sobre o seu propósito. Ouve, né? Ouve a voz do Criador, pede ajuda do Espírito Santo, que ele é um intermediador aí com Deus, para que possa fazer você ouvir claramente e unicamente a verdade, que essa é a sua única função. A felicidade, né? A minha felicidade e a minha função são uma só, ou seja, a única função sua é felicidade, é paz, é ser luz para o mundo, salvação, perdão. Tá vendo que tudo é um pacote só? Engloba tudo num contexto, mas a gente está trazendo variáveis, né? Abrindo o leque aí, porque nós entendemos, interpretamos de formas diferentes, mas é a mesma, leva toda ao mesmo caminho, tá? Deus só te dá felicidade. Fechou, meus leões e minhas leoas? Tamo junto, até depois do fim.